Graça e paz, igreja, estamos aqui hoje para mais uma mensagem do Evangelho de João e hoje nós vamos dar sequência a esse discurso que Jesus está proclamando ali na sinagoga de Cafarnaum e eu quero ler com você a partir do versículo 60, que diz assim: Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: Duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: Isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: Por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, Porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus, Não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Até aqui, quero orar contigo. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por estarmos, meu Deus, desfrutando dos recursos que o Senhor nos deu para poder proclamar essa palavra que é tão profunda, que é tão maravilhosa, que nos transforma, que é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. E eu oro pedindo, meu Deus, que todos aqueles que estão, meu Pai, assistindo a essa mensagem, que eles possam ser tremendamente impactados pelo poder dessa mensagem, Deus. Que ela possa trazer transformação, que não seja apenas um conhecimento humano, meu Deus, mas que possa descer para os nossos corações e se transformar em vida, em prática cristã. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Hoje eu quero tratar sobre Jesus, aquele que é o único caminho. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e não há outro caminho, não há outra alternativa para o ser humano. E eu queria refletir sobre isso hoje a partir desse texto e começar dizendo que nós estamos vivendo em dias onde há uma grande possibilidade de decisão dada aos homens. Os homens hoje estão tendo a possibilidade de personalizar suas vidas. Um exemplo são as redes sociais. Hoje nós temos a nossa plataforma, a nossa rede social, onde o conteúdo ele é totalmente moldado pelos nossos interesses. Então, se por exemplo uma pessoa gosta muito de futebol, a tendência é que ela receba a cada dia mais conteúdos ligados ao futebol, porque a sua rede social vai sendo conduzida com base nos seus interesses. É diferente de tempos passados, onde, por exemplo, as pessoas elas estavam restritas à programação de uma televisão. Então, muitas vezes, passava um filme, passava um conteúdo ali naquela TV e talvez muitos não se agradassem daquilo que estava sendo passado, mas eles acabavam sentando e assistindo, mesmo que não fosse tão do interesse daquela pessoa. Mas hoje não. Hoje você pode assistir o que você quiser, a hora que você quiser. Existe uma expressão que define isso. Em inglês é on demand, que significa sob a sua demanda. Então hoje você assiste a série no momento, na quantidade que você quiser. Você consome os conteúdos que são do seu interesse. E isso tem promovido também algo muito perigoso dentro do ambiente espiritual, porque hoje você pode também ouvir a pregação do seu interesse, a palavra do seu interesse e a tendência é que as pessoas fujam daquilo que confronta elas, que elas fujam daquilo que não está alinhado com seus interesses. E é aqui que a gente precisa entender que quando se trata de Jesus Cristo, não se trata dos nossos interesses, mas sim daquele que é o único caminho para as nossas vidas. Então, quando a gente pensa no Evangelho, a gente tem que pensar que o Evangelho ele é ofensivo, ele nos ofende. Muitas vezes, quando a gente está irado com os nossos inimigos, com aqueles que são contrários a nós, Deus está dizendo, ame o seu inimigo,
O Evangelho nos ofende, o Evangelho nos fere, e é por isso que ele é tão maravilhoso, porque ele nos transforma e nos dá vida, e é isso que eu quero tratar hoje. Não existe outro caminho, não existe outra alternativa, a não ser Jesus Cristo, que é o único caminho para as nossas vidas. E nesse contexto, eu quero lembrar você da mensagem anterior, onde Jesus Cristo estava tratando ali na sinagoga de Cafarnaum sobre a necessidade para que aqueles homens tivessem vida eterna, de comer da carne de Cristo e de beber do seu sangue. E quanto aquela palavra foi chocante para os ouvidos daqueles judeus, quanto aquela palavra foi indigesta para eles, porque, como nós vimos anteriormente, a lei mosaica proibia expressamente comer sangue, então eles estavam confusos, eles não sabiam se Jesus estava tratando sobre um canibalismo ou sobre que linguagem Jesus Cristo estava usando para tratar daquilo, mas Jesus Cristo estava falando sobre apropriar-se dele por fé. Então, aquela palavra chocou aqueles judeus. E nesse contexto, no versículo 60, nós temos agora aquilo que aqueles judeus estavam sentindo. Aqueles discípulos disseram o seguinte: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? E aqui eu começo dizendo que João retrata aqueles homens como discípulos. E eu quero fazer uma reflexão dizendo: há discípulos e discípulos. Há aqueles que são verdadeiros discípulos e há aqueles que estão seguindo a Cristo por um interesse, por uma conveniência. E aqui nós devemos entender, Jesus Cristo nos chama para sermos discípulos que abraçam a mensagem do Evangelho como um todo e não em parte. Então, quando Jesus Cristo estava falando aquelas palavras, aqueles discípulos que não eram verdadeiros, aqueles discípulos que não estavam gostando daquela mensagem, começaram a dizer: é duro esse discurso. E sabe o que isso significa? Eles estavam dizendo: é ofensivo, é rude, eu não estou conseguindo tolerar esse discurso, porque esse discurso não é mais sobre os meus interesses. E quais eram os interesses daquele povo? Era o interesse da comida, do maná, do milagre, da multiplicação. Era o interesse de Jesus Cristo como uma figura política, como um líder militar, e não como alguém que estava chamando eles para comer da sua carne e beber do seu sangue. Então aqueles discípulos começam a dizer: eu não estou tolerando essa mensagem. Essa mensagem não está interessante para mim. E aí no versículo 61, Jesus Cristo começa a discernir aquilo que aqueles homens estavam falando, porque Jesus Cristo é aquele que conhece os corações, é aquele que nos sonda, é aquele que sabe todas as coisas. Então Jesus Cristo começou a perceber, discernir quanto eles estavam murmurando, quanto eles estavam incomodados com aquele discurso. E Jesus Cristo faz uma pergunta: isso está escandalizando vocês? Isso está causando escândalo para vocês? Vocês estão chocados com essa palavra? E Jesus Cristo continua dizendo: vocês estão chocados com isso que eu falei agora sobre comer da minha carne e beber do meu sangue? Imagina o que vocês vão pensar quando vocês virem o Filho do Homem subir para o lugar onde estava primeiro. Sabe o que Jesus Cristo estava dizendo, igreja? Jesus Cristo estava dizendo: se vocês estão chocados por eu estar dizendo que comer da minha carne e beber do meu sangue é o que vai dar vida eterna para vocês, imagina quando vocês me virem subir no madeiro. Imagine quando vocês me virem estendido na cruz do Calvário. Sabe por quê? Porque essa expressão de subir, levantar, ela já havia sido utilizada anteriormente por João, no capítulo 3, versículo 14, que diz assim: e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Então, nessa ascensão do Filho, que é o pão vivo que desceu do céu e que agora estava subindo, havia um primeiro estágio onde ele iria para a cruz do Calvário, para o lugar da humilhação, onde para um judeu seria o maior escárnio, a maior loucura, a maior tristeza, mas aquilo faria com que Jesus Cristo fosse exaltado sobremaneira, e Jesus Cristo exaltado sobremaneira, lá no livro de Atos, ele também é aquele que é assunto aos céus, é levado aos céus. E eu quero te dizer, eles estavam preocupados com a frase de comer da carne e beber do sangue, mas eles não imaginavam que esse mesmo Messias iria para o madeiro. Mas Jesus Cristo continua dizendo: o Espírito é o que vivifica,
A carne para nada aproveita, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. O que Jesus Cristo estava dizendo é que se eles estavam preocupados com tudo isso, eles deviam entender que a mensagem de Jesus não era algo literal, mas era algo espiritual. Jesus Cristo estava aqui confrontando o maná do deserto com o maná espiritual, que era o próprio Cristo. Ele estava dizendo, as coisas físicas, elas são perecíveis, elas vão ter fim, mas eu estou falando de vida, eu estou falando de espírito, eu estou falando de coisas muito mais elevadas. Então Jesus Cristo estava levando eles a entender um sentido espiritual daquilo que ele estava dizendo. E no versículo 64, Jesus Cristo mostra como ele é onipotente, onipresente e onisciente. Porque ele diz assim, eu sei quem são os que creem e os descrentes. Jesus Cristo, igreja, é aquele que conhece o coração humano. Jesus Cristo é aquele que sabe o que vai acontecer. Ele sabe os que crerão, os que não crerão. E Jesus afirma que há uma atração de Deus Pai para trazer essas pessoas a Ele. E quando o Espírito Santo opera na vida do homem, trazendo convencimento, o homem é atraído ao Cristo. E é por isso que ele diz, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Agora, no versículo 66, acontece aquilo que para muitas pessoas é uma grande tristeza, o abandono. Muitas pessoas ouvindo esse discurso de Jesus, aquilo que ele havia falado, tudo que eles consideravam como chocante, como ofensivo, e eles, ouvindo isso, vão embora e já não andam mais com Jesus. Então aqueles discípulos que não eram verdadeiros, que eram discípulos por conveniência, eles abandonam a Jesus Cristo. E eu quero dizer para você, Deus está nos chamando para sermos discípulos verdadeiros. Discípulos que não querem apenas um atributo de Cristo. Discípulos que abraçam o Evangelho na sua completude. Discípulos que não querem apenas o Cristo quando ele fala sobre amor, quando ele fala sobre misericórdia, mas que querem também o Cristo que fala sobre justiça, que fala sobre santidade, que fala sobre vida eterna. Nós precisamos ter um evangelho pleno, integral, não um evangelho fragmentado ou um evangelho personalizado. Não, Jesus Cristo nos chamou para abraçar a verdade como um todo. Igreja, isso é muito sério, porque hoje tem muitas pessoas que abandonam a fé em Jesus Cristo porque elas não estão admitindo o Evangelho como um todo. Elas querem fragmentar o Evangelho, elas querem particionar a verdade de Cristo e elas querem apenas aquilo que é conveniente a elas. E esse é um espírito dos nossos dias, o espírito da personalização, o espírito da nossa demanda, das nossas necessidades. E o Evangelho não é sobre nós, o Evangelho é sobre Jesus Cristo, é tudo sobre Ele. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, aqueles que não entenderam que o Evangelho não é sobre o interesse pessoal, mas sobre aquilo que Jesus Cristo diz, eles foram embora, eles abandonaram. Mas Jesus Cristo, no versículo 67, Ele pergunta para os discípulos, e vocês? Vocês querem ir embora também, me abandonar, como esses outros discípulos me abandonaram? E sabe, igreja, essa pergunta de Jesus não é uma pergunta de alguém que está angustiado, que está muito triste, decepcionado. Oh, meu Deus, muitos foram embora. Será que os outros também vão querer ir embora? Não. Essa é uma pergunta de Jesus Cristo para os 12 dele, para trazer uma provocação à fé deles. É uma pergunta que exige uma resposta. Vocês também querem ir embora? Então Jesus Cristo levou aqueles homens a refletirem se eles queriam abraçar o Evangelho como um todo, se eles queriam o Cristo por completo, ou se eles iriam decidir viver uma vida personalizada e um Evangelho fragmentado. Então Jesus Cristo fala, vocês também querem ir embora, ou vocês vão permanecer e receber a integralidade desse Evangelho? E aí no versículo 68, o apóstolo Pedro, aquele que sempre gosta de se manifestar, ele se levanta e fala uma das frases mais lindas que é registrada no Evangelho de João. Ele se levanta e diz, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. E no versículo 69 ele diz, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Sabe o que Pedro estava dizendo aqui? Pedro estava dizendo, Senhor, para quem iremos? Qual é a outra alternativa que nós temos? Qual é o outro caminho? Qual é a outra solução que nós temos?
Não tem nenhuma, porque somente o Senhor tem as palavras de vida eterna. E Jesus Cristo havia falado sobre vida eterna nesse discurso repetidas vezes, então talvez Pedro não tinha entendido a completude do discurso de Jesus, talvez ele não tenha entendido por completo o que Jesus falou, porque eram coisas muito elevadas, coisas muito complexas, mas eu tenho certeza que Pedro tinha uma convicção tão profunda de que Jesus Cristo era o único caminho, que ele fala, não tem outra solução, não tem outra pessoa, não tem outra alternativa, o meu caminho é em ti, Jesus Cristo, porque ele tinha fé, ele tinha a convicção de que somente Jesus Cristo era o Santo de Deus, ou seja, somente aquele que tinha o poder para confrontar todo o pecado, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, tinha que ser o Santo de Deus. Então Pedro não admitiu um evangelho personalizado. Pedro entendeu que havia de abraçar o evangelho como um todo em sua completude. E aqui no versículo 70 e 71, Jesus Cristo talvez dá uma baixada de bola em Pedro, ou nos 12, porque a frase de Pedro também exaltou muito da sua convicção e talvez de se achar superior porque ele havia entendido em parte aquilo que Jesus Cristo estava dizendo. Então Jesus Cristo fala, olha, não fui eu que escolhi esses 12, ou em outras palavras, não fui eu que trouxe vocês até mim, não fui eu que compreendi todas essas coisas, e eu não compreendo tanto que eu até sei aquele que vai me trair. Então Jesus Cristo ali mesmo pronuncia que havia um traidor entre eles. E esse traidor, no versículo 71, nos é afirmado que é o próprio Judas Iscariotes. E aqui eu encerro essa mensagem hoje dizendo para você, viva uma vida integral do Evangelho. Ame a palavra por completo. Ame a palavra mesmo quando ela te ferir. Ou melhor, quando ela te ferir, é o melhor momento para você mudar de rota, porque ela funciona para nos transformar. Por isso que ela é uma espada mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. E o Evangelho, ele é feito para ser recebido na sua completude. Por isso eu quero te convidar hoje a ser um discípulo verdadeiro. A um discípulo que permanece com Jesus, mesmo quando for desconfortável a palavra de Jesus. Mesmo quando a ordem de Jesus não for muito agradável a você. E eu quero te convidar a ser esse discípulo verdadeiro, que como Pedro se levanta e diz, Senhor, para quem iremos? Qual é a outra alternativa que eu tenho? Nenhuma, porque só o Senhor tem as palavras de vida eterna. O Senhor é o caminho, a verdade e a vida. O Senhor é o meu único caminho. E eu quero que isso seja uma grande verdade na sua vida. Ame ao Senhor e seja um discípulo verdadeiro dele. Amém? Eu quero orar contigo. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por essa mensagem, meu Deus, que nos fere, por esse evangelho que é ofensivo a nós. Porque, Deus, quantas vezes nós estamos diante de decisões em que nós queremos o nosso benefício próprio e o Senhor nos manda para caminhos diferentes daquilo que é o nosso anseio. O Senhor, Pai, nos faz viver uma vida que te agrada e não que nos agrada. Por isso, meu Deus, que nós possamos entender que nós não somos discípulos, Pai, que vivem para o nosso próprio deleite, para o nosso próprio interesse, mas que nós possamos, meu Deus, viver para o interesse do reino. Porque quando nós vivemos para o interesse do reino, Senhor, a alegria ela é abundante, a alegria ela é plena, a vida é em abundância. E eu oro pedindo, meu Pai, para que nós possamos ser discípulos verdadeiros, que nós não, Pai, jamais queiramos personalizar o Evangelho ou queiramos viver uma vida, Pai, que fragmenta quem o Senhor é. Não, nós queremos o Deus por completo, nós queremos a palavra pela revelação plena que o Senhor nos deu e que nós possamos, meu Deus, amar o Senhor em espírito e em verdade e entender que não há outra alternativa, que não há outro caminho, porque o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. É o que eu te peço nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, rica e abundantemente.